Eu comecei tocando piano aos 12 anos. Aos 15, surgiu o interesse pelo acordeon, ao ouvir as músicas do compositor francês Ian Tiersen, antes mesmo de conhecer o filme Amélie Poulain, pelo qual ele ficou famoso. Eu me formei no Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba e já nessa época meu interesse começou a crescer pela música folclórica. Começou pela música celta, klezmer, até chegar nas músicas ucranianas e polonesas. No mesmo período que eu comecei a me interessar pela história da minha família. Eu sou descendente de poloneses e ucranianos. Participo do grupo folclórico ucraniano Poltava, na orquestra, a única orquestra ucraniana folclórica do Brasil. Participo também do grupo polonês do Paraná, Wisła. Tenho muito orgulho de participar desses dois grupos. Meu amor pelo folclore só cresce. Sou formada em composição e regência pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que faz parte da Unespar. Meu nome é João Bort, eu sou de Santa Catarina e comecei a estudar música com 8 anos, na cidade de Araquari. Com 11, 12 anos, comecei a tocar violão e guitarra e, ao mesmo tempo, como autodidata na bateria. Toquei no ano de 2014 na Orquestra Jovem da cidade de Joinville, também em Santa Catarina. Em 2015, entrei no curso de composição e regência na Embap, que pertence ao Unespar. Dentro da Embap, eu participei como regente e como guitarrista da Big Bellas Band, que me aproximou desse repertório jazzístico. E no ano de 2019 eu montei a The Mothership, que é uma banda cover de Led Zeppelin. Em 2020 ingressei no mestrado em música pela Belas Artes. João e eu nos conhecemos na faculdade. Tanto ele quanto eu somos folcloristas. Eu já tinha um repertório solo de acordeon, com músicas francesas e, mais recentemente, músicas polonesas e ucranianas. Surgiu a necessidade de incrementar esse repertório. Então, eu trouxe a voz e também mais um instrumento, a bateria. E o violão. Então, eu acho que eu posso falar que a coisa que eu mais gosto, o estilo de música que eu mais gosto, estilo de vida e tudo, é o folclore. Então, essa é a razão de eu estar fazendo esse tipo de música. Além do que, eu sou descendente de ucranianos e poloneses. Então, isso faz um sentido enorme para mim. E é um prazer continuar com essas tradições e esse folclore. Acredito que, independente de sermos ou não descendentes, essas tradições elas precisam ser mantidas vivas, né? Porque tem a ver com costumes, tem a ver com cultura, seja trajes, comida, inclusive a própria língua, né? Que é uma coisa... Eu sou descendente de alemães. O alemão que se fala em Santa Catarina, de onde eu venho, não é o mesmo alemão que se fala na Alemanha hoje, né? Então, nós temos uma riqueza cultural muito grande e eu acho que manter isso vivo é importante, porque faz muito bem para você saber de onde você veio. Mesmo que sejam 4, 5 gerações atrás, mas você ter essa unidade é muito importante. Quando você improvisa, você tem que estar dentro de uma certa estrutura. E eu acho que o folclore, ele super permite isso. Porque, por ser tradição oral, até isso acontece naturalmente. Então, as músicas, elas se modificam com o tempo, mudam as letras, mudam o jeito de tocar, passando por cada região, ou, né, as músicas que vieram lá da Europa para cá, né, já são diferentes das que eles mantiveram por lá. Então, dependendo do entorno que você tem, da sociedade, isso vai mudando. Então, eu me sinto muito livre dentro do folclore por causa disso também. A gente percebe, por exemplo, que muitas músicas são parecidas entre si, que foi o que a gente fez no show, né? A gente juntou várias músicas em uma só, porque elas tinham elementos muito parecidos, né? Na harmonia e até mesmo na melodia.
apesar de ser folclore, né, e ter essa questão popular, né, tem tudo a ver. Mas tem algumas músicas que assim, são músicas de Natal. Será que a gente pode pôr bateria nessas músicas? Será que a gente pode fazer um arranjo diferente? Será que tá tudo bem? Ou será que isso acaba mudando o papel da música, né, a função dela? Mas a gente gosta de brincar com esse tipo de coisa. Nas nossas pesquisas, principalmente quanto à letra, né, a letra dessas músicas, vimos que tem às vezes 5, 6 versões de letra de poema para a mesma música. Parecido com o que acontece aqui no Brasil, né? Algumas músicas folclóricas brasileiras, elas mudam, né, dependendo da região, porque você tem alguns jargões, alguns vícios de linguagem, inclusive do Sul, que são diferentes do Nordeste, mas essas músicas caminham por todos esses lugares, né? Então é interessante ver esse tipo de coisa. A minha maior inspiração é a banda Sutari, da Polônia. Foi uma das primeiras bandas que eu ouvi de música polonesa e eu fico muito feliz porque eu também cheguei a conhecê-las em 2016. Elas vieram para o Brasil e fizeram um show na Casa da Cultura Polônia Brasil. E foi muito legal, assim, conhecer e ver que além delas fazerem uma música maravilhosa, também elas são pessoas incríveis. Então elas, com certeza, são a minha maior inspiração dentro desse meio folclórico. Para quem quiser procurar, como é que se escreve? Sutari. S-U-T-A-R-I. Bem facinho. Bom, eu sou folclorista há pouco tempo, né? Eu participo do grupo folclórico germânico Concórdias e lá eu só danço, eu não toco, né? Então, pode-se dizer que seja uma coisa meio recente para mim, né? Apesar de eu gostar muito. Eu venho do rock, né? E minha maior inspiração são as bandas dos anos 70, né? Aquele pré-heavy metal, né? Saindo do rock psicodélico, entrando no que a gente chamaria de heavy metal algum tempo depois, principalmente as bandas inglesas. Então, eu posso citar o Led Zeppelin, posso citar o Black Sabbath e o Deep Purple, né? Que são as minhas maiores inspirações, tanto para tocar guitarra, quanto para compor, quanto para tocar bateria, né? Ouça Led Zeppelin. Bem, eu acho que eu já estou realizando um sonho de poder tocar apenas músicas polonesas e ucranianas. Claro que eu toco outras coisas também, mas de ter um repertório, de ter um show apenas de música ucraniana e polonesa e conseguir ser reconhecida por isso, né? É um tanto difícil no Brasil porque a gente tem essa cultura do acordeon, né? Já está dentro da cultura brasileira. E muitas vezes as pessoas acham que eu vou tocar sertanejo, forró, música gaúcha. Eu conheço esses estilos e, inclusive, eu sou professora de acordeon, né? Então eu dou aula de todos esses estilos. E as pessoas não conhecem muito sobre a música folclórica, né? Principalmente música folclórica eslava, é uma coisa um tanto distante. Então, tá fazendo esse repertório aqui no Brasil e tá podendo trabalhar com isso, me dedicar a isso, já é a realização de um sonho. Um outro sonho que eu tenho é de montar uma banda de música folclórica. Então, se tiver gente interessada, preciso de clarinete, violino, trompete, tuba, guitarra. Quem quiser participar de uma banda de música folclórica polonesa e ucraniana, estou aceitando. Bem, eu tenho um trabalho autoral em que eu preciso gravar o meu material. Então, acho que essa seria não um sonho, mas assim, uma coisa que eu realmente preciso fazer. E depois disso, montar uma banda e conseguir produzir esse trabalho, né? Para poder marcar shows e tudo isso, né? E é difícil, né? É um trabalho árduo, né? Porque nós, como músicos e também professores, né? Porque somos...
a gente fica muito assim, não, eu preciso estudar meu instrumento, preciso melhorar tecnicamente, daí de repente, ok, agora eu tenho algumas composições. Próximo passo, eu preciso gravar isso, gravar com uma qualidade boa. Poxa, mas como é que eu faço isso? Agora eu preciso produzir esse trabalho, eu preciso vender o meu show. Essas coisas são muito difíceis. Então, hoje em dia, ninguém mais vai lá no bar te olhar tocar e fala, nossa, eu preciso dessa pessoa, vem aqui pra minha gravadora, vamos assinar o melhor contrato da vida. Não, você tem que ser músico, produtor, você tem que pensar na imagem, no figurino, você tem que pensar na luz, em tudo, né? Você precisa ser comerciante também, né? Você precisa vender o teu material. Então, sabendo de tudo isso, eu queria conseguir fazer isso, né? Acho que essa seria a minha maior realização. Para acompanhar mais do nosso trabalho, eu tenho um canal no YouTube, estou no Instagram e também no Facebook. É só procurar por Agatha Pradnik. Agatha com TH. Para me seguir no Instagram, é só procurar por João Borth, João sem o tio. E Borth se escreve B-O-R-T-H. Ja do ciebie chcę przychodzić, powiedz Maniu, kochasz mnie, a ty do mnie możesz chodzić, ale kochasz to nie, a ty do mnie możesz chodzić, ale kochasz to nie. Ja ci kupię koraliki, powiedz Maniu, kochasz mnie, koraliki wrzuć do rzeki, ale kochasz to nie, koraliki wrzuć do rzeki, ale kochasz to nie. Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje, już nam nie pomoże, płakanie twoje. Już spokojnie nie pomoże, bo jest konie stoją, Boże, siadaj, kochanie, oj, zaraz będę siadała, jesteś zawsze z ojcem, nie pożegnała. Do widzenia, miły ojcze, są ci była do pomocy, teraz nie będę. Do widzenia, miły ojcze, są ci była do pomocy, teraz nie będę. Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje, już tu nie pomoże, płakanie twoje. Już spokojnie nie pomoże, bo jest konie stoją, Boże, siadaj, kochanie, siadaj, kochanie.
Vai. Desculpa, gente.
folclore ele tem a característica de ser transmitido oralmente. São costumes, tradições, inclusive patrimônio material, como os trajes. Ele tem como característica também as alterações ao longo do tempo. Então, altera-se a letra, altera-se até algumas questões na música. E é interessante a gente perceber até como o folclore, por exemplo, lá da Europa, se relaciona com o folclore daqui. A estrutura da música e tudo isso tem relação. Acredito que o folclore é vivo, aquele que faz e se refaz. E é assim que ele se mantém. Na sequência, tocaremos uma marcha cosaca.
imigração europeia no Brasil tem início em meados do século XIX. Milhares de imigrantes vieram para o Brasil, entre eles alemães, italianos, poloneses e ucranianos. Na década de 30 do século XX, com a iminência da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, através do Estado Novo, propõe políticas de nacionalização. Uma dessas políticas era a proibição de línguas estrangeiras no Brasil. Com essa medida, milhares de imigrantes pararam de falar suas línguas maternas. Nesse contexto de criminalização no Brasil, costumes, cultura, tudo isso foi deixado de lado. Nosso trabalho hoje é de contar essa história, resgatar a cultura e preservá-la. A próxima música é uma composição minha. São falas da minha mãe, traduzidas para ucraniano e polonês, que contam sobre a sua infância e fazem referência a esse período. Колея була малою, забави і іграшки, здебільшого були з природи. Задумані і змайстровані нами, дичми, хоч деяк за допомогою дорослих. Дуже часто водили хороводи, танцювали колом, бігали у кувача, бавилися вихованки, відбивали волом з кукурудзи і пташного пір'я. Забавили Леся ляльками, що чомісами обвивали із лахміття. Вигадували їду з рослин, квітів, землі, піску, камінчиків. Будували хати з гілля й листя, виробляли дзиги з деревинок, гралися камінчиками. Zabawa, która mi się najbardziej podobała, to taniec wikole z najróżniejszymi rytmami i tekstami piosenek. Wikole bawiły się dziewczęta i chłopcy. To, co pozostało, to radość, którą odczuwałam, obracając się i śpiewając wspólnie z rodzeństwem, z kuzynami i przyjaciółmi ze szkoły.
Hoje não se brinca mais disso. Minha língua materna não me deixaram mais falar. Não me deixaram? Proibiram. E eu já nem me lembro muito bem. Fica apenas na memória lembranças de um tempo que não tem como voltar. Bieluszeńko zakwitała, Bieluszeńko zakwitała, czerwone jabłuszka miała, a któż mi je będzie zrywał, a któż mi je będzie zrywał, kiedy Jasio się pogniewał się gniewem o co, pogniewał się gniewem o co i przechodził gniewem o co. Koło mego ogródecka, koło mego ogródecka zakwitała jabłonecka, Bieluszeńko zakwitała, Bieluszeńko zakwitała, czerwone jabłuszka miała, a któż mi je będzie zrywał, a któż mi je będzie zrywał, kiedy Jasio się